Olá, tudo bem? Mais um Conversa de Violonista hoje. Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e hoje eu preparei um tempinho para discutir com vocês aqui a respeito de pedagogia, a respeito do ensino do violão. Mais especificamente, a respeito assim de como é que a gente chega a elaborar a ideia, né, de dificuldade técnica. As duas coisas estão muito relacionadas, se você for parar para pensar. Porque o trabalho de um didata, um professor de instrumento, né, é justamente fazer uma graduação das dificuldades técnicas para que possam ser apresentadas para os alunos de maneira a apresentar para eles essa relação tênue que existe entre o desafio estimulante e o desafio frustrante, né? Quer dizer, a gente não pode deixar que o aluno se sinta muito assim na sua zona de conforto, porque ele precisa realmente progredir, ele precisa se desenvolver. Mas a gente não pode propor desafios que levem ele a se deparar com limitações muito difíceis de transpor, né? Esse controle, essa válvula, né, entre o estímulo e a frustração é de inteira responsabilidade do professor. Então é necessário que a gente considere de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a dificuldade técnica e também, claro, a dificuldade musical, né, dos desafios que a gente coloca para os nossos alunos, tá? Vou discutir algumas melodias especificamente, algumas peças e alguns conceitos que possam, se dominados, levar a gente a ter uma compreensão um pouco mais clara do conceito de dificuldade técnica. Vamos pensar então aqui o seguinte: a mão, né, a gente sempre parte de uma posição natural, entre aspas, né? É verdade que não existe essa coisa chamada posição natural, é uma invenção artificial para que a gente parta de parâmetros mais simples, né, ou mais fáceis. Então, normalmente a mão esquerda precisa ser treinada para ficar nessa posição aberta, tá? Cada dedo em cada casa. Só que o tamanho dos dedos é bem diferente. Então, cada dedo em cada casa, ok, mas não em cada corda. Se vocês puderem observar bem, a minha mão esquerda está numa posição em que o dedo 1 está na segunda corda, o 2 está na terceira, o 3 está entre a terceira e a segunda, e o dedo 4 na primeira, porque é um dedo um pouco mais curto, tá? Essa diferença é que é o nosso ponto de partida para a gente entender aquilo que pode ser considerado fácil ou difícil, tá? Em música, do ponto de vista técnico. Este livro aqui, que está na estante, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, é o 4º volume, tá, da Escola Razonada da Guitarra de Emílio Pujol. É um livro que já é para técnica, para violonistas bastante avançados. Você tem que se lembrar que ele é pensado para alguém que já percorreu o livro 1, o livro 2, o livro 3. No livro 4, ele vai apresentar uma série de exercícios complementares. E ele começa já com um exercício de virtuosismo, inclusive, que é uma coisa, né? Mas é interessante que cada um dos cadernos de Emílio Pujol dá pra gente a impressão de que ele está partindo do zero de novo. Então ele começa sempre com exercícios de corda solta, ele começa sempre com propostas de ação mecânica que usam 2 dedos, depois 3 dedos, o anular sempre entra depois, né? É uma coisa bastante curiosa ver como que ele entende o desenvolvimento como uma coisa em espiral, né? Você parte de um nível determinado, percorre um ciclo que vai dificultando cada vez mais, você volta para aquele mesmo nível, um degrau acima, e refaz esse ciclo um degrau acima. Quer dizer, é uma ideia de desenvolvimento pedagógico, na verdade, bastante moderna, né? Não é um degrau, um conjunto de degraus ascendentes. São ciclos ascendentes, né? Ali pela página 14 do livro 4 do Emílio Pujol, quem tiver o livro aí puder seguir, vocês vão ver umas coisas interessantes aqui. Ao invés de ele escrever em partitura todos os exercícios, ele vai escrever numa espécie rudimentar de tablatura, quer dizer, uma linha onde são colocadas sequências numéricas. Essas sequências numéricas correspondem aos dedos da mão esquerda, né? Então ele está propondo, por exemplo, no exemplo 253, aqui, o exemplo 253, ele propõe dedo 1, dedo 4, dedo 3, 4, 2, 4, 3, 4 e o ritornelo, tá? Ele está buscando, evidentemente, uma independência de dedos. Quer dizer, essa capacidade de levantar o dedo enquanto o outro dedo abaixa na corda. Os professores sempre recomendam fazer esse tipo de exercício de combinatória em casas mais próximas, quer dizer, a partir da terceira posição, né? Mas o Pujol está partindo de uma base que
é bastante polêmica. Vocês veem aqui, quando eu trabalho com o meu dedo 1 e 2, a minha mão está numa determinada posição. Para o dedo 3, eu posso esticar o 3 e 4, mantendo a mão na mesma posição. Ou eu posso corrigir a posição da mão esquerda para que ela fique mais confortável para o dedo 3 e o dedo 4. Quer dizer que eu teria duas posições básicas de mão esquerda. Tá? Esse é um tópico pelo qual os violonistas e professores realmente disputam muito, né? Quer dizer, a mão precisa favorecer os dedos mais fortes e desfavorecer os dedos mais fracos, ou ela pode favorecer os dedos mais fracos e assim deixar os dedos mais fortes numa posição um pouquinho menos confortável do que seria. Qual é a maneira correta de fazer esse exercício? Né? Ou a maneira correta é corrigir ao longo do exercício? Quer dizer, como que a gente resolve esse problema, né? Se a minha mão está muito relaxada, é melhor deixar a mão na posição constante. Se ela está muito bem relaxada, o dedo 4 e o dedo 3 tendem a ficar um pouco mais esticados. E o dedo 1 e 2 ficam mais contraídos. É o que acontece, por exemplo, na famosa posição de Dó maior. Vocês podem reparar que o dedo 1 ele quase chega a esticar um pouco para trás, né? E isso não é uma coisa que afeta muito, porque o dedo 1 é esse dedo pau para toda obra, ele realmente faz muita coisa diferente mesmo, né? Agora, existe uma outra maneira de pensar o posicionamento desse acorde, que é essa. Quer dizer, cada dedo está com uma curva muito parecida. Se você for olhar daqui, né? Você encaixa. Você não precisa exigir isso do dedo 1 e nem esticar o dedo 3. Tá? Então essas duas posições básicas, elas estão em jogo quando a gente faz esses exercícios do livro 4 da Escola Razonada da Guitarra do Pujol. Ele vai passar uma quantidade de fórmulas combinatórias realmente absurda. Ele vai tratar assim quase como se ele estivesse duvidando da capacidade do próprio violonista de seguir os exercícios, né? Então aqui eu tô discutindo essa parte inicial do livro 4 do Escola Razonada da Guitarra do Pujol, para dizer que ele entende como fáceis aqueles exercícios que são posicionados em uma só corda combinatória para os 4 dedos. Quer dizer, qualquer combinação entre o dedo 1 e o dedo 4, desde que seja colocada em uma só corda, vai ser um exercício fácil. Tá? A partir da página 18, ele começa progressões cromáticas sobre 2 cordas imediatas. Aí a coisa já começa a se complicar um pouco. Ele trabalha, por exemplo, na segunda e terceira corda. Veja esse exercício que interessante. 1, 4, sendo que o 4 é na segunda corda. 2 aí na terceira, 1 passou para a segunda. 3 na terceira, 2 na segunda, dedo 4 na terceira, dedo 3 na segunda. Quer dizer, é um exercício cromático, né? Que há 2 vozes, vamos dizer. As 2 vozes fazem um desenho cromático de uma terça menor. Destacando a segunda voz. Desculpe. Né? Então você pode escolher destacar a primeira voz ou a segunda voz. Então já é considerado um exercício difícil essas combinações em que os dedos estão em cordas diferentes. Né? Certo? Ele já considera isso uma coisa um pouco mais difícil. Vocês já podem ter deduzido aí que o exercício número 260 vai trabalhar um espaço de cordas mais dilatado ainda, né? Então nós temos aqui, não, mentira, 2, 4 na terceira corda. Mas ele pode trabalhar essa mesma combinatória em cordas mais afastadas. Então dedo 2 na quarta corda, dedo 4 na segunda, dedo 3 na quarta, dedo 2 na segunda, e assim por diante. Ele vai espaçar esse exercício até virar aquela coisa bizarra, né? Como é que era que ele faz? Que os dedos estão saltando assim nos extremos das cordas, né? E é salutar que isso aconteça, porque realmente uma técnica plena precisa trabalhar com toda a extensão, não só longitudinalmente, mas também transversalmente. Bom, como é que você trabalha isso assim, de uma forma que o aluno não precise...
Quer dizer, eu não devia, na verdade, falar sobre isso, porque eu acho que depende realmente de cada professor, né? Se a gente for pensar que os professores de trompete, de trompa, de todos os instrumentos de metais, né, trabalham notas isoladas com os alunos antes que eles comecem a tocar melodias, que existe toda uma dinâmica de aula, existe toda uma dinâmica que concerne exclusivamente aquele espaço pedagógico individual, que faz com que a relação entre o professor e o aluno retire daquele espaço certos resultados, né? No violão, acho que os alunos já, pela própria forma como o instrumento se coloca socialmente, os alunos esperam já um resultado musical, eles já querem tocar melodias, eles já querem tocar e cantar muitas vezes, eles já têm um imaginário em relação ao que seja um instrumento. Então o uso de melodias populares e melodias vindas do cancioneiro popular são bastante utilizadas para o ensino do instrumento. A questão é que às vezes o professor precisa pensar muito bem em quais dessas melodias vão ser usadas de acordo com esse critério que eu acabei de descrever sobre o que é difícil e o que é fácil. Uma melodia que eu sempre usei muito com iniciantes. Certo? Dedo 2 e dedo 1, né, os dedos mais fortes. O início da melodia trabalha somente com o dedo 2, quase que exclusivamente com o dedo 2. Daí vem 1, depois 3. Isso aqui não é tão fácil quanto parece. Apesar de que a mão precisa estar preparada para cada dedo alcançar cada corda, na iniciação isso é uma coisa muito complicada. Então o aluno precisa trabalhar essa elasticidade, ele precisa trabalhar essa condição física de manter os dedos abertos, cada um em uma casa. O legal dessa melodia é que quando ela exige essa abertura de dedo 1 para o dedo 3, ela estaciona na nota Ré. Então o aluno tem um tempo de relaxar e descansar. Ele repete isso. Tá? A frase seguinte é a volta, claro, né, um relaxamento, quer dizer, 1, 0, 1, 3 é mais difícil que 3, 1, 0, né? E aí só cordas soltas. O final da frase é só cordas soltas também, né? Quando eu trabalho essa música em aulas para iniciantes, para crianças, ou até o caso do ensino coletivo, essa melodia é muito interessante porque ela é um cânone. Então, cada uma dessas frases, ela combina muito bem harmonicamente uma com a outra. Então, você pode, por exemplo, um violão toca a primeira frase, enquanto esse violão toca esta frase, um outro violão faz. Claro que nenhum aluno vai fazer isso, né, na iniciação. Mas o resultado é esse, quer dizer, ele é um cânone. A melodia é um cânone. Pode ser trabalhado em cânones de 2, 3, 4... instrumentos, o que for. Tá? Essa relação entre a dificuldade técnica e a musicalidade é uma coisa que a gente pode abordar aqui também, porque a letra da canção induz ao entendimento de uma dinâmica. Então a letra da canção diz: Padre Jacques, você está dormindo? A segunda frase diz: você está dormindo? O sino da igreja já está tocando, então, né, você tem que rezar a missa. Vou dizer. Então é toda uma história que a gente pode contar para os alunos, justificando um crescendo até a terceira frase, né, e um diminuindo nessa última frase, que tem o Ré, Sol, Ré, Sol. Tá? É interessante a gente trabalhar sempre algum elemento musical junto com o elemento técnico, para o aluno não ser aquela maquininha de tocar notas certas, entre aspas. Paula Vermesch, uma grande amiga minha, sempre que ela vê os meus recitais, ela reclama que eu não toco asa branca, né? Ela fala, os violonistas aí têm doutorado pela USP e tal, mas ninguém toca asa branca, né? Mesma configuração de dedos do Frère Jacques. Até essa parte que é um pouco mais complicada para os brasileiros. Até essa parte que é um pouco mais complicada para os iniciantes, ela segue mais ou menos essa mesma ideia. Quer dizer, se for olhar o que é exigido dos dedos no Frère Jacques e em asa branca, vocês vão perceber que existe uma progressividade. É mais ou menos os mesmos dedos utilizados, o tema da abertura entre o dedo 1 e o dedo 3 está ali colocado, e a melodia está configurada dessa maneira, né? Uma outra melodia bastante conhecida do Alceu Valença
esse salto, né, já me dá a oportunidade de ensinar os alunos a usarem o polegar. Na quarta corda, sempre o polegar, né? O salto de quarta, corda solta. Quer dizer, o dedo 3 entra só uma única vez, né? É uma melodia que tende a trabalhar um fortalecimento do dedo 1 e 2. Essa mesma melodia tocada em uma outra tonalidade, ela trabalha outro grupo digital. Esse salto de quinta já leva o aluno a trabalhar as aberturas em cordas não vizinhas. A quarta corda para o Fá sustenido e a segunda corda para o dedo 1. Né? Isso aqui já é Aí o professor vai decidir, né, se ele trabalha esse intervalo de quarta com a pestana ou se ele trabalha com o dedo 1 e 2 ou mesmo com o dedo 2 e 1. Eu tenho a impressão de que se o aluno trabalha com a pestaninha, essa pestaninha em 2 cordas não é muito difícil de fazer. Tem uma corda solta em seguida, o aluno pode relaxar o esforço de fazer essa pestana. E eu imagino que isso pode preparar assim, a longo prazo ele para fazer pestanas mais complexas, um pouco mais para frente. É uma maneira da gente, quer dizer, você veja que a tonalidade da peça, a tonalidade da melodia popular que o professor escolhe, pode antecipar certas tarefas que os alunos vão ter que fazer no futuro. Tá? Voltando para o repertório do violão clássico, estudo 1, opus 60 de Fernando Sor. Por que dedo 4 aqui? Porque o 3 está aqui. Então você não exige a abertura em primeira posição já a cada dedo em uma casa. Você coloca o dedo 4 embaixo do 3 e alivia, né, o trabalho do dedo 3. Lembrando que existe uma cumplicidade muito grande entre o aparato muscular e motor dos dedos 2, 3 e 4. Então qualquer coisa que você faça com o dedo 3, em tese o dedo 4 está aprendendo a fazer também, e vice-versa. Olha que interessante isso, né? Você aprender a sair do dedo 3 daqui da primeira para a sexta corda, né? Mesma coisa o dedo 2, ele está na terceira corda, quarta corda solta, o dedo 2 tem um deslocamento de 4 cordas até o Fá sustenido. Esse tipo de erro, né? Se o aluno repete demais esse erro, né? Talvez seja o caso da gente pensar no dedilhado original do Sor, que é 2, 4. 2, 4 não é muito o que a gente está querendo fazer, que é fazer o aluno treinar para abertura de 4 casas. Mas pode ser uma solução interessante para alguns estudantes que têm o salto de dedo 3 de 6 cordas como algo mais difícil para fazer do que a contração 2 e 4. Tá? Professores de violão, é impossível saber qual vai ser a dificuldade que o aluno vai trazer. Alguns alunos têm facilidade em agrupar os dedos, beleza. Outros alunos têm mais facilidade em saltar, por incrível que pareça. Por isso que o arsenal disponível para as aulas de violão para iniciantes realmente tem que ser muito grande. Tá? O andante do Carulli, né, que está no livro de iniciação ao violão sempre achei mais fácil fazer isso. 2, 3, 2, 3 fazendo saltos. Eu sei, o que o dedilhado original pretende é trabalhar essa disponibilidade. Dedo 2 e 3. Quer dizer, dedo 3 e 4, sendo que o 4 está em cima do 3, complicado porque o 4 é mais curto, vai sair dessa posição para essa. Aí o professor vai imprimir aquilo que ele acredita. Se ele acredita que é mais interessante trabalhar isso, observe bem se os dedos 3 e 4 estão relaxados. Tá? Se não tem problema, se ele acha que o legal é trabalhar por aqui, observe bem se essas articulações não estão muito fechadas, se isso não está gerando aí alguma tensão. Tá? Mas em tese, as duas soluções são possíveis desde que a gente saiba como trabalhar. Tá? Já vi gente falando dos dois métodos. E o que dá errado é aquele dedilhado escolhido com a metodologia errada. Se o dedilhado é coerente com a sua metodologia,
a coisa tende a dar certo, tá? Finalizando, então, a gente tem essa realidade que eu acho que é bastante complexa, né, do professor que precisa saber tocar o instrumento. Ele tem que ser um cara que tenha tempo e tenha curiosidade, tenha interesse e tenha condições materiais também, né? Por isso que às vezes a gente exige que as aulas de violão sejam um pouco mais bem pagas, né? Especialmente quando são em projetos públicos, por exemplo, o Projeto Guri, né? Nós estamos sempre tentando puxar o salário dos professores para cima, porque o professor que não tem tempo de fazer essa coordenação de vários métodos diferentes, ele necessariamente vai dar uma aula mais pobre. E uma aula mais pobre é uma aula que não atende completamente as necessidades de cada aluno em particular, tá? Um método tem que ser muito adaptado, assim, tem que ser às vezes inteiramente adaptado dependendo do aluno que a gente pega, né? E essa adaptação acontece por causa desse repertório enorme que os professores de instrumento precisam ter, quer dizer, conhecer muitas melodias populares, conhecer as melodias populares atuais, porque está no ouvido, está na cabeça dos alunos. Tem uma ideia na pedagogia musical de que o aluno precisa sempre aprender a ouvir primeiro, ele precisa estar envolvido em jogos de escuta, né? Ele tem que saber captar os sons do ambiente, ele tem que saber ouvir de maneira crítica aquilo que está no ar, que está na atmosfera, né? Vamos dizer assim, do rádio, da internet, na sua própria casa, as músicas que se cantam na sua própria casa, para que depois ele pegue no instrumento musical. Então, o instrumento musical, o professor precisa ter muito cuidado para colocar tarefas que vão se conectar com esse repertório de escuta do estudante. Quanto mais aderente essa conexão entre a questão técnica e a questão musical, mais o processo de transição do estudo, né, de musicalização, vamos dizer assim, e o estudo do instrumento, essa transição tende a ser mais fluida, né? O aluno não pode ver no instrumento um entrave para a realização da música que ele escuta. Mas isso depende um pouco também do professor colocar para ele obstáculos que sejam fáceis de transpor e ao mesmo tempo não sejam fáceis demais para que o aluno se sinta estimulado, ele sinta que ele está realizando coisas, tá? Essas melodias que eu coloquei aqui são coisas que eu tenho usado, mas uso muitas outras também. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um segundo vídeo discutindo assim, quais são, afinal, essas melodias mais adequadas para determinados estágios de desenvolvimento, tá? Espero que tenha sido útil para vocês e lembrando o canal aqui, terças, quintas e sábados nós temos um vídeo novo para discutir questões relacionadas ao universo do violão, do ensino, da prática e da performance. Obrigado por ter chegado até aqui e um abraço para todos vocês.